Nosso boa noite a todos, então. Novamente, um grande abraço, sejam todos bem-vindos, tá? Todos que estão no Pautalk, no YouTube, no Facebook, ou quem estiver assistindo esse material gravado também, receba o nosso abraço e possa aproveitar, né, com os ensinos que os Espíritos nos trazem, aproveitar para fazer reflexões importantes, né, que venham auxiliar a todos. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar o estudo do livro Céu Azul. Nós estamos no capítulo 10, né? Nós estamos no capítulo 10. O capítulo se chama Sheila. E Sheila é um espírito que nós já tivemos contato algumas vezes nas reuniões mediúnicas, né? Certamente, espiritualmente, nós já tivemos contato. E um personagem que é importante no livro também, né? Vamos ver. Então, continua o César dizendo, né? Nesse dia, retornei para casa particularmente satisfeito. As coisas começavam a se delinear e já tinha tarefa programada. Ao chegar, contei a todos a novidade e os amigos me cumprimentaram pelo progresso realizado. Agora, considerei, teremos treinamento específico sobre a área em que iremos atuar. Depois começaremos a trabalhar. Muito bom, César. Fará parte do nosso grupo então, pois atuaremos na mesma área, comentou o Eduardo, né? Porque o César ele foi pedir trabalho, né? Foi pedir boa noite, Carmen, um abraço, Andréia, boa noite. O César foi pedir trabalho, né? Lá pro instrutor Matheus, né? E o instrutor considerou que ele precisaria fazer um curso preparatório e tal, né? Então eles iriam ajudar as pessoas que estariam vindo da Terra, né? Jovens recém-desencarnados e tal. Mas ele iria passar por uma preparação, um treinamento aí para fazer esse trabalho, né? E o Eduardo, juntamente com outros espíritos, já faziam esse trabalho, inclusive ajudaram o próprio César, né? Eles auxiliaram o próprio César nessa tarefa, né? No desencarne do César. Então, o Eduardo, o Marcelo também, né? Tem outros livros que comentam as atividades deles, né? Ao longo do tempo, a gente tem ali o livro De Volta ao Passado, que é como se fosse uma continuação desse livro aqui, do Céu Azul, né? Mas tem também o livro Preciso de Ajuda, que é muito bom, que é um trabalho específico da prevenção do suicídio. Tá? É um livro que trata da prevenção do suicídio, muito bom o livro, tá? Aliás, excelente, né? Então tem esses livros que eles falam a respeito dos trabalhos deles, do socorro dos espíritos, né? Desses jovens aqui, né? Então Sheila, que chegava naquele instante, estendeu-me a mão, fitando-me com carinho. Parabéns, César. Agora, mais do que nunca, estaremos juntos. Obrigado, Sheila. Vou precisar da experiência de vocês. A Sheila, a gente já viu naquele dia que o César chegou, né, no abrigo dos descamisados, ele teve aquela recepção, né, aqueles jovens que fizeram uma festinha surpresa para ele. Então, a Sheila é aquela menina quietinha, né, que de repente ela falou alguma coisa e o Betão até tirou sarro. Olha, você ouviu ela falar, coisa rara de acontecer, né? Então, a Sheila, esse espírito suave, né, quando ela se comunicava, era sempre de uma maneira muito suave, muito, muito branda, né? Então foi ela que foi cumprimentar o César aqui, né? Os outros saíram, iam entrar de serviço e não poderiam se atrasar. Ao perceber que ficáramos sozinhos, resolvi que aquela seria uma excelente ocasião para conhecer melhor minha amiga, a Sheila, né? Sentamo-nos na varanda, observando o céu, onde as primeiras estrelas surgiam. Sheila permanecia calada e eu a observava discretamente. Por fim, não me contive e indaguei. Sheila, sempre foi assim calada? Moramos na mesma casa e mal conheço sua voz. Ela sorriu, murmurando com serenidade. Isso o preocupa? Cada um de nós tem problemas próprios, César.
que nos acompanham além-túmulo. Sei disso e peço desculpas, porém gostaria de conhecê-la melhor, saber do que pensa, do que gosta, o que a torna feliz ou infeliz, entende? Claro, não tenho segredos e também não fui sempre assim. Houve época, há muito tempo, em que gostava de festas, de alegria, divertindo-me a valer. Inconsequente, magoei muitas pessoas. Era fútil e vaidosa, falava demais e caluniei muita gente. Retornando ao plano espiritual e ciente do que me competia realizar dentro de mim mesma, optei por tornar-me religiosa. Acreditava que dessa forma não teria chances de falhar novamente. Então você veja que a Sheila, né? Aí o César estreitando o relacionamento com ela, né? Conhecendo ela um pouco melhor e tal. Coisa que ele não tinha conseguido até então. E ela muito calada, ele perguntando o porquê disso, né? Então ela fala que ela teve uma época que ela era muito divertida e se divertia bastante, e gostava de festas, inconsequente, né? Acabou magoando muitas pessoas, né? Não tem problema nenhum, festa, alegria, isso nunca foi problema. O próprio Jesus, ele gostava, ele usava os temas festivos, né? Participava de festividades. O seu primeiro fenômeno ali foi transformar água em vinho dentro de uma festa de casamento, né? Ele ia para as festas da Páscoa, ele usava frequentemente o exemplo da festa de casamento, né? Como símbolo, né? Da alegria do reino dos céus, né? Então, não há problema, só que o problema está no nosso comportamento, né? O problema está em sabermos a medida certa do que falar, do que fazer, de como agir, né? Então os Espíritos nos ensinam na alegria, moderação, na tristeza, resignação, né? Por quê? Porque na alegria, moderação, a gente vai evitar aquele comportamento exaltado. E na tristeza, resignação, a gente vai controlar para não cair na depressão, né? Hoje em dia a gente vive num planeta, um planeta bipolar, né, praticamente, né? Onde a exaltação e a depressão elas ficam surgindo na vida das pessoas alternadamente, né? Em momentos em que as pessoas se entregam a atividades exaustivas e festividades exaustivas, a essa exaltação toda, né, excedente, né, excessiva, e depois acabam caindo nos comportamentos depressivos, no vazio, no imenso vazio em que acabam vivendo, né? Então, hoje, buscarmos o equilíbrio é o ideal, né? A Sheila, ela saiu de uma posição em que ela era muito festeira, né, vamos dizer assim, e que para ela não foi bom isso, né? Para ela trouxe vários inconvenientes, né? Ela prejudicou pessoas, magoou pessoas, e depois ela se tornou religiosa. Numa outra encarnação, ela se tornou religiosa, né? E foi viver num convento. Ela vai contar a história aqui, né? E aí ela acabou ficando com esse hábito de falar pouco, né? Esse hábito de não falar muito, né? Então vamos ver aqui. Fez uma pausa olhando-me com aqueles olhos claros, sob longas pestanas, e concluiu: assim, reencarnei para servir a igreja. Tornei-me freira, como carmelita, né? Freira carmelita, né? Falava pouco, não tinha contato com o mundo e não vivi, né? Porque o pessoal entrava nos conventos aí e se isolavam praticamente do mundo, né? Hoje a gente vê que há uma interação maior, né? Inclusive existem até projetos sociais, escolas, tal, levados por conta de pessoas religiosas assim. Mas na época, em alguns locais, a gente vê que era bastante fechado, né? Onde as pessoas se isolavam mesmo do mundo de fora, né? Para se protegerem, para cultivarem a atitude de súplica, de oração, né? A atitude de disciplina,
né? Que tinha o seu objetivo também, principalmente para as pessoas que vinham de uma vida passada muito desregulada, muito desequilibrada. Então, muitos precisavam de uma outra encarnação mais comedida, né? De uma certa disciplina ali rígida para domar certos impulsos que trazem na alma, né? Certos impulsos do comportamento, do pensamento, da palavra, né? Certas viciações. Então, para muita gente, esse período de reclusão, de oração, se tornou um tormento, mas para muitos se tornou uma oportunidade de disciplinar a própria alma, né? E muitos conseguiram aproveitar. Vamos ver aqui a história dela, né? De certa forma, foi útil essa existência, porque me deu a oportunidade de controlar melhor a língua. Você vê, para ela foi útil, né? Contudo, tirou-me a bênção do convívio com as outras pessoas, onde realmente estão nossos problemas e desafios. Então aí que está, né, uma dificuldade, né? Tem a sua utilidade, mas ao mesmo tempo priva o convívio com os reais desafios. Às vezes é um período que a pessoa se furta desses desafios, se priva desses desafios, até para se fortalecer um pouco mais. Então é útil, né? Tudo tem a sua utilidade, né? E também esse período de reclusão teve a sua utilidade também. A gente vê até naquele livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, o Leon Tolstói, né? O espírito Leon Tolstói, muito bonito, é um dos clássicos do espiritismo, né? O livro Ressurreição e Vida. Então tem os contos de Leon Tolstói. E um desses contos, talvez o último ou dos últimos, é o Mosteiro do Ural. O Mosteiro do Ural, dos Montes Urais lá, né? Então, Leon Tolstói conta um caso relativo a alguns espíritos ali que viveram, uma pessoa, especificamente o protagonista da história ali, que viveu nesse mosteiro. Tá? Muito interessante a história, muito bonita, né? O Mosteiro do Ural. Depois, quando vocês puderem ler, vale a pena, tá? Então fala justamente, às vezes, da necessidade que as pessoas têm, né? Dessa disciplina, desse isolamento, até para pensar melhor na vida, para analisar melhor certos atos, para adquirir certas disciplinas, né? Você sabe que até hoje, hein, pessoal? Olha, hoje a gente vê alguns casos relativos ao vício da droga, por exemplo, que é uma coisa complicadíssima, né? Recuperação é um negócio complicadíssimo. Quantas pessoas estão perdendo a vida por causa da droga? Tem pessoas que a gente... Eu estou abrindo um parênteses aqui porque eu achei interessante colocar. Tem pessoas que a gente tem a nítida impressão que ela precisaria viver mesmo a vida inteira dentro de uma estrutura assim, né? Que ela precisaria, para não perder a encarnação, precisaria viver a vida inteira dentro de uma estrutura meio isolada, ali cuidando da terra, oração, né? Não ficar com muito agito, aquela coisa mais fechada ali mesmo. Tem pessoas que a gente percebe que precisaria disso. Porque entra no internamento lá para limpar da droga, daqui a pouco sai, aí cai de novo, aí volta para o internamento, e sai, e volta, e sai, e volta. E não sai dessa vida, né? Então a gente fica até pensando, tem casos que cairia muito bem esse tipo de internamento mesmo, sabe? Um internamento para a vida inteira mesmo, né? Porque pelo menos a pessoa não perde a encarnação, tem tempo de estudar um pouco, tem tempo de trabalhar, tem tempo de pensar melhor na vida e de, quem sabe, adquirir uma disciplina mais interessante aí, né? Mas é lógico, o desafio sempre vai estar esperando fora, portas afora, de qualquer instituição, de qualquer mosteiro, de qualquer lugar, sempre, né? O livro Ressurreição e Vida, né? Então sempre vai haver esses desafios. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra. Mas é que tem momentos, pessoal, que a gente precisa um fortalecimento. Tem momentos que a gente precisa fincar bases mais sólidas, né? Estudar mais, adquirir disciplinas, se fortalecer até para vencer os desafios. Senão a pessoa não consegue vencer, né? E fica ali sempre subjugada aos seus próprios instintos, né? As viciações, as suas quedas, né?
afetivas e tudo mais. Então, são as situações que às vezes tem muito mérito, né? Então a gente pode olhar, julgar de uma forma negativa, né? A gente tem que analisar de vários prismas, né? Então vamos lá. A Sheila dizendo, né? Retornei ao mundo na última encarnação para tentar acertar e progredir, ao lado daqueles a quem tanto ferida no passado. Não teria, porém, muito tempo, desencarnei jovem, mas consegui pagar um pouco das dívidas que fizera sem contrair grandes débitos. Então ela voltou, né, na última vida, ela não viveu muito, né? Na última encarnação dela, ela voltou no meio daqueles que ela precisava voltar, né? Familiares, pessoas ligadas a ela, mas ela conseguiu avançar um pouco, né? Sem contrair muitas dívidas, né? Ela se calou e eu completei. Ficou o hábito de falar pouco, como resquício da vida no convento. Exatamente. Agora tenta o equilíbrio. Falar quando necessário e de forma construtiva, procurando ajudar e evitando ferir as pessoas, né? Ai, a fala, né, pessoal? Ai, a fala. A fala. A fala falada ou a fala escrita? Ai, ai, quantas vezes eu já me arrependi de ter falado, viu? Nunca me arrependi de ter ficado quieto. Quantas vezes já me arrependi de ter falado? Nunca me arrependi de ter ficado quieto. E cada vez eu tenho isso mais certo dentro de mim, viu? Que negócio é a gente aprender a controlar a língua mesmo, viu? A gente aprender. É uma das coisas mais sérias da nossa vida, viu, pessoal? Diz que o peixe morre pela boca, né? Eu acho que é o nosso grande problema, ou dos grandes problemas. Veja bem, pessoal, o nosso grande problema é relacionamento, né? A gente não tem problema com mesa, com porta, com cadeira, a não ser o que está quebrado, né? Nosso grande problema é relacionamento. E o grande problema do relacionamento é comunicação, né? Aliás, a comunicação é o meio da gente se relacionar, né? Então acho que faz sentido a gente dizer que talvez o maior problema que a gente tem é de comunicação, né? Porque surge na nossa comunicação. Talvez não seja propriamente da comunicação, mas surge na nossa comunicação. Então a gente selecionar o que deve ou não falar, né? Dar tempo de trabalhar os sentimentos, né, Carmen? Né? A gente pensar melhor, analisar o que fala, não falar besteira, evitar coisas que a gente possa deixar de lado, né? Não é, Carmen? Então, cada vez eu tenho isso mais certo dentro de mim, né? Infelizmente, é só errando que a gente vai aprendendo, né? E muitas vezes a gente magoa pessoas, muitas vezes a gente fere pessoas, muitas vezes a gente, né, cria expectativas onde não tem, ou não deveria. Então tem uma série de problemas aí que surgem, né, através da fala, né? Então, não é à toa que ela teve que equilibrar a língua, né? Acho que a gente tem que equilibrar muito a língua mesmo, viu? A língua, o coração, a cabeça, tem que equilibrar tudo, né? Comportamento, mas eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem, infelizmente, né? E a gente tem que ter paciência, né, Maria? É verdade. Temos que ir equilibrando isso devagar, né? Mas eu acredito que pelo menos a gente conseguindo conter um pouco a fala, dar tempo para pensarmos melhor, eu acho que já é uma grande coisa, viu? Porque um dos grandes problemas é a impulsividade. Isso eu percebi em mim mesmo, né? Há muito tempo já, né? Hoje talvez um pouco menos, mas a gente ainda erra muito pela impulsividade, pela precipitação, né? A precipitação já está dizendo, a gente se joga no precipício.
né? A gente se joga no precipício, a gente se precipita, a gente cai no precipício, né? Quando a gente quer apressar muitas coisas, ou a gente quer, a nossa ansiedade, muitas vezes, faz com que a gente se precipite, né? Tire conclusões equivocadas, a gente acaba falando de modo equivocado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pelo menos conter um pouco a fala, para dar tempo para a gente pensar melhor, e aí a gente não se precipitar tanto, né? A gente não se jogar das situações que podem ser muito perigosas, né? Sobre vários aspectos na nossa vida, né? Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar, né? Paciência. Caiu, levante e vamos continuar exercitando essas faculdades que nos foram dadas por Deus para que exercitássemos, né? Então, o exercício está incluso aí, o cair, levantar, quantas vezes forem necessárias para que a gente aprenda, né? A gente aprenda. Infelizmente, a gente faz isso geralmente permeado por muita dor, né? Muito sofrimento. Mas vamos lá. Como sabe tanta coisa do seu passado? O César perguntou. Tomar a água da paz, né, André? É isso mesmo, né? Enfiar água na boca e fica lá chacoalhando. Fica lá chacoalhando até passar, né, a vontade de falar besteira, né? Teria que andar o tempo todo com a água na boca, né, Antônio? Como é que você sabe tanto do seu passado? Perguntou o César, né? Ela respondeu, em virtude das dificuldades que encontrei aqui na espiritualidade, foi-me permitido fazer uma regressão de memória, com o intuito de ajudar a minha recuperação. Você vê? Então, ela teve que fazer uma regressão de memória, o que é coisa comum para certos espíritos que estão, né, enfrentando alguma dificuldade no plano espiritual, nessas colônias, postos de socorro, tá? Às vezes, quando a pessoa começa a ter algumas dificuldades no seu comportamento, ou até alguns sonhos que começa a ter na hora de dormir, alguns flashes de lembranças, algumas coisas que a pessoa não entende por que estão ocorrendo. Aí ela pede ajuda e os técnicos da espiritualidade acessam aos arquivos de memória, aos arquivos da vida, aos arquivos das pessoas, que estão todos registrados, tá, pessoal? Tem os arquivos da vida em que todos nós temos os nossos... Estão tudo fichado lá. Nós temos a nossa ficha lá, tudo guardadinho lá, o que a gente fez, o que a gente não fez, tá? Então ela teve que acessar algumas lembranças para se equilibrar melhor emocionalmente, né? Porque quando a gente começa a não entender bem algumas coisas e aquilo começa a gerar conflito, então emocionalmente a gente não começa a não ficar bem. Então muitas vezes é preciso que a pessoa reveja o seu passado e entenda algumas coisas, né? Começo a compreendê-la melhor, Sheila, o que só aumenta a minha admiração por você, né? O César falou para ela, né? Sheila corou, constrangida, e dando uma desculpa foi para o seu quarto. Saiu a francesa ali, né? O César, não sei como é que foi a situação ali, mas o César, né, do jeito que ele falou, tal, ela ficou vermelha, né? Emergiu a Freda ali, né? Surgiu a Freda, porque se fosse a anterior ali, mas emergiu a Freda ali e ela ficou meio envergonhada, tal, pediu desculpa e saiu de fininho, né? Foi para o seu quarto. Continuei ali meditando em tudo o que ouvira e reconhecendo ainda uma vez que nada acontece por acaso. Recolhi-me também, satisfeito intimamente por sentir que depois daquela conversa ficáramos um pouco mais amigos, né? O César e a Sheila, né? Talvez aí já comece a surgir alguma simpatia diferente, alguma coisa aí, né? Na manhã seguinte, saí cedo para um novo aprendizado. Foram aulas muito importantes que nos ajudaram a entender melhor as outras pessoas, especialmente os recém-chegados, necessitados de ajuda.
Além das aulas teóricas, tínhamos aulas práticas em que nos encaminhávamos ao hospital para entrar em contato com os que chegavam. E aí pudemos perceber de forma muito nítida o problema das ligações vibratórias entre encarnados e desencarnados, né? Esse é um problema sério, né, pessoal, que a gente sempre fala, que é o problema da ligação entre os desencarnados e os encarnados, frequentemente familiares, amigos, aqueles mais próximos, né? Porque inconformados, né, eles acabam gerando certos inconvenientes, né, para a recuperação do que acabou de desencarnar, né? Vamos ver aqui o que o César diz. O César quebrou o gelo, né, Tânia? Os dois estão ali se aproximando, né? Um rapaz causou-nos imensa piedade certa vez. Fora recolhido em triste situação e meio dementado. Um rapaz fora recolhido em triste situação e meio dementado, quer dizer, estava meio alienado, né? Sofrera um acidente de moto e estava com a cabeça fraturada, a perna e o braço direitos meio esmagados pela roda do caminhão com que colidira. Roupas rasgadas e todo ensanguentado. Dormia e a espaços regulares estremecia todo, agitando-se e gemendo dolorosamente. Ao mesmo tempo parecia ouvir chamados, porque murmurava. Quem me chama? Estou indo, não chore, mamãe. Não chore, papai, socorro, socorro. O rapaz, né? Ele estava ali meio dormindo, mas como se estivesse num pesadelo ali, né? Ele acabava emitindo esses chamados aí, né? Respondendo, né? Esses chamados, né? Os enfermeiros corriam para o lado do leito e procuravam contê-lo, impedindo-o de levantar-se. Mateus, penalizado, passou a mão sobre a cabeça do rapaz, convidando-nos: oremos. Aplicaria um passe para tranquilizá-lo, né? Porque fica dá aquele desespero no espírito, né? Daquele desespero, ele começa a ouvir, às vezes, os familiares chamando, chorando, sofrendo, né? E se deixar, ele sai desembestado e vai, e é atraído ao ambiente doméstico, né? Isso é muito comum de acontecer, né? Mesmo naqueles que estão bem lá no plano espiritual, naqueles que estão sendo tratados já no plano espiritual, às vezes dá uma coisa neles lá, uma espécie de loucura passageira, uma alucinação, e sai, né? Boa noite, Tânia, um abraço. E sai e vai em busca dos familiares, volta para a Terra como que atraído por um imã, vamos dizer assim, né? Isso é muito comum ocorrer, né? Concentramo-nos. Alguns minutos após a transmissão de energias calmantes, o enfermo serenou, dormindo profundamente. É o que se pode fazer muitas vezes, né? Orar e aplicar passe para que ele seja isolado temporariamente, ele se acalme e possa permanecer com um pouco de paz, né? Como podem ver, os danos do pensamento desequilibrado dos encarnados são flagrantes, né? Então, como a gente pode ver, a indisciplina mental nossa desencarnado, nós encarnados, né? Nós estamos encarnados aí, né, pessoal? Eu estou encarnado aqui, não estou desencarnado ainda. Ainda não desencarnei, tá? Estou encarnado ainda. Mas a indisciplina mental nossa, aqui na matéria, é muito grande, né? Então, diante da morte, diante da perda, não somente diante da morte, diante da perda, diante de tudo, do afeto, diante, né, do trabalho, da convivência social, nós temos uma indisciplina muito grande, né? Eu percebo em mim mesmo as dificuldades que eu tenho, preciso me equilibrar muito, né? Adquirir uma disciplina que ainda não possuo, né? A gente vai tentando adquirir, tentando se melhorar, a muito custo, para até, quem sabe, a gente chegar no plano espiritual não dá tanto trabalho para os espíritos, né? Que a gente vai dar trabalho, isso eu tenho certeza. Mas que pelo menos a gente dê menos trabalho, né? Mas aqui a gente vê a indisciplina dos encarnados, né? Porque eles ficam emitindo pensamentos que acabam atingindo aquele que é recém-desencarnado, acaba sofrendo com isso, né?
O conhecimento da vida espiritual, da realidade após a morte física, dá uma confiança e uma serenidade que dinheiro nenhum pode comprar. O nosso irmão sofrerá ainda por um bom tempo a ação deletéria da mentalização doentia dos familiares encarnados, até que o tempo se incumba de acalmar-lhes a dor, trazendo um pouco de esquecimento, né? Então veja que é importante isso, né? Quando a pessoa ela cresce no espiritismo, faz evangelização, parte da mocidade, aprende, assiste palestra, né? Estuda, lê livros, tal, e ela adquire uma confiança, porque ela aprende desde pequenininha que ninguém morre, então não precisa sofrer por causa da morte, que a morte é uma transição, que a gente deixa o corpo físico e a gente continua vivendo com o corpo espiritual, na vida espiritual. Então os parentes estão vivos, os amigos estão vivos, né? O bichinho, o cachorro, o periquito, o papagaio que desencarnou, está vivo também. O gato está vivo, está todo mundo vivo. Alguns até já reencarnaram de novo, né? Os bichinhos aí. Então, pessoal, realmente dá uma confiança que a pessoa não se desespera, ela pode sentir saudade, pode até se entristecer, pode até chorar, né? Por ter aquela perda momentânea, por não ter mais a presença física, mas não tem aquele desespero. E não vai ficar lembrando da pessoa de forma atormentada. Né, Tânia? É uma bênção esse conhecimento, né? É que a gente vai crescendo nessa perspectiva, a gente vê os nossos filhos crescendo nessa perspectiva, e às vezes a gente até nem para muito para pensar nisso, a bênção que é, né? A gente só vê mesmo isso quando a gente percebe alguém desesperado por causa da perda. Aí que a gente percebe, ó, faltou preparação religiosa, faltou preparação diante da morte, né? Um entendimento diferente. Aí a gente compreende a dor da pessoa, porque ela está vivendo aquilo que ela entende, ou aquilo que ela não compreende, né? Então é normal isso, né? A gente entende, apoia, né? Mas veja que a pessoa que tem esses familiares, né, que ficam ali desesperados, tal, ela acaba tendo que aguentar até que as pessoas vão se esquecendo, até que o tempo vai trabalhando para fazê-las esquecer um pouco. Olha só a dificuldade, pessoal. É lógico que depende também, tem uma parte do próprio espírito lá na vida espiritual. Porque à medida que ele vai se fortalecendo, que ele vai vencendo essas resistências da própria família na Terra, ele vai se fortalecendo, ele também vai ficando menos sujeito a essas vibrações deletérias da família. Mas não é fácil, pessoal, não é fácil. Não é fácil. Tá? Então é muito importante quando a família ajuda, né? Porque aí vai facilitar muito, vai até estimular o desenvolvimento da pessoa no plano espiritual. Vai ser uma beleza, né? Tânia, embora não nos isente de sofrer, mas sabe que vai reencontrar, né? É verdade. Vai reencontrar os parentes queridos, né? Então é muito importante isso. Essa confiança, né? Que o conhecimento traz, né? E Jesus já mesmo falava, né? Para eles não ficarem tristes, né? Para confiarem que ele iria para o Pai, iria nos preparar o lugar, né? E depois nos chamaria para ir junto dele, né? Então falou, tem inclusive que enviaria um outro Consolador, o Espírito de Verdade, né? Se nós entendemos como sendo o Espiritismo, né? O Consolador prometido, que lembraria tudo o que ele havia dito e explicaria todas as outras coisas. O Espiritismo faz isso hoje, né? Relembra tudo o que Jesus ensinou, ensina sobre uma ótica muito mais ampla, né? A ótica da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da comunicação com os espíritos. E também nos ensina muitas outras coisas que na época Jesus não teve tempo e nem condição de explicar, né? Porque era uma outra cultura na época, era uma outra época. O conhecimento era mais difícil naquela época, né? Hoje a gente tem a ciência, hoje a gente tem o desenvolvimento da filosofia, hoje a gente tem uma condição cultural diferente para compreender, né?
Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aí o Mateus estava falando, né? O nosso irmão sofrerá ainda por um bom tempo a ação deletéria da mentalização doentia dos familiares encarnados, até que o tempo se incumba de acalmar-lhes a dor, trazendo um pouco de esquecimento. Somente assim o infeliz rapaz gozará de mais tranquilidade. Retornaremos aqui amanhã para ver como está. Passamos para outro leito, mas continuei preocupado com o recém-chegado. No dia seguinte, ao chegarmos, uma surpresa. O enfermeiro notificou-nos que, apesar de todos os cuidados, ele se evadira. Já pensou? Chegaram lá no dia seguinte, o espírito tinha se mandado, né? Ele não suportou aquela pressão, aqueles chamados da família, aquela coisa, e saiu alucinado, né? Desculpando-se, explicou, estávamos muito assoberbados de serviço e com falta de pessoal. Chegaram mais 3 pacientes e os atendimos. Quando o rapaz entrou em crise, não pudemos contê-lo. Saiu em desabalada carreira, desaparecendo de vista, né? Oi, Adriana, boa noite. Já pensou, pessoal? Que coisa, né? E pode acontecer, os espíritos estão lá cheios de trabalho, a gente sabe ali o André Luiz no nosso lar, né? O primeiro dia de trabalho dele lá, ele chegou lá e estava faltando gente. Jesus já tinha falado sobre isso. Ele falou, ó, gente, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Não é? Jesus já tinha alertado isso. Então não estranhemos chegar no plano espiritual e tá faltando gente lá. Nós não podemos estranhar, viu, pessoal? Porque realmente a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Por isso que a gente temos que nos ajudar uns aos outros, né? Temos que nos amparar uns aos outros, porque somos nós mesmos, viu, pessoal? Nós temos que, né, que nos fortalecer aí, porque e orar, como diz Jesus, né? Falando para os discípulos, olha, orem para que o Senhor, né? Para que Deus envie mais trabalhadores para a seara, né? Jesus até falou sobre isso, né? Vocês orem para que o Pai envie mais trabalhadores para a seara, né? Você vê a preocupação de Jesus, porque ele estava deixando essa equipe treinada aí, os discípulos dele, mas ainda falou assim, ó, vocês orem, viu? Orem para Deus mandar mais gente aí para ajudar vocês vão precisar, né? A Kátia disse aqui, é verdade, precipitação, por isso costumo dizer que é mais fácil orar do que vigiar, porque se vigiamos mais, menos nos precipitamos, né? Verdade, isso mesmo, Kátia. É isso aí. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Estamos quase terminando esse capítulo, né? Então, o enfermeiro aqui se explicando, né? Por que o rapaz tinha saído em desabalada carreira e voltou lá para a família dele, né? Eles não puderam segurar, tinha chegado mais pacientes e, né, foi uma situação complicada, né? E agora, indagou Gilmar, como porta-voz da apreensão do grupo todo. Agora, considerou Mateus com serenidade, retornará para o lar terrestre, completamente dementado e sem saber o que está acontecendo. E irá pesar na economia psíquica dos familiares encarnados, que o atraíram com seus apelos e aos quais ele se liga por laços de profundo afeto, até que tenha condições de ser ajudado novamente. Então, os espíritos, eles são muito amorosos, mas eles são muito lúcidos e equilibrados. Então, eles não se deixam levar pelo desequilíbrio sentimental, pelo sentimentalismo, né? Então, eles não entram nesse sentimentalismo doentio, muitas vezes, que nós aqui na Terra entramos, né? Então, não se desesperam, tratam de tudo com naturalidade. Porque o que pode acontecer? O que pode acontecer? Ele vai voltar para casa, vai ficar lá agarrado aos familiares, vai ficar pesando na economia familiar, psiquicamente, vibratoriamente, né? Embora ele faça isso porque ele acha que ama, e os familiares também acham que amam, e em nome do amor,
acabam ficando agarrados uns aos outros ali, o encarnado, o desencarnados, né? O desencarnado e os encarnados, embora sem entender que até mesmo o amor precisa do equilíbrio do discernimento. Né? O que a gente chama de amor precisa do equilíbrio do discernimento também. Né? E às vezes a falta de informação, a falta de discernimento faz com que o nosso sentimento se desvie e acaba causando inúmeros sofrimentos. Né? Aí se transforma mais em paixão propriamente do que em amor. Né? E como dizem os espíritos, né? Nem paixão pelos amigos é amor, nem ódio pelos inimigos é justiça. Né? Então, a gente se desvia muito facilmente, né? Ou na aversão, ou na atração, né? Na paixão. Então é muito fácil da gente se desviar. Né? Muitas vezes a gente se acha forte, mas diante dos desafios não é fácil, né, pessoal? E aqui é um desafio. A gente conversa com muitas pessoas nas reuniões mediúnicas que vivem esse desafio. Ah, mas me deixa ficar junto dela. Eu quero ficar porque eu amo ela, eu quero ficar junto dela, tal. Eu falo, meu irmão, você não está em condição. Né? Você precisa se equilibrar. Depois você pode até vir visitá-la, matar a saudade, mas para ajudar, do jeito que você está, você não pode ajudar. Você não tem condição de ajudar. Você precisa se equilibrar primeiro. Ou às vezes é uma mãe que desencarnou, deixou o filho pequeno. Deixa eu cuidar do meu filho, eu estou sozinho. Não tem ninguém para cuidar dele. Deixou um bebê, deixou uma criança na Terra. E a mãe desencarnou com algum problema, com câncer, com alguma coisa. Minha irmã, você precisa se equilibrar, você precisa se tratar primeiro no plano espiritual. Precisa adquirir informações. Mas ele não pode ficar sozinho, ele precisa de mim, ele chora, ele me pede. Já pensou, pessoal? É difícil. Como é que a gente vai dizer isso para a mãe? Né? Não obstante, a gente tem que falar. Né? Porque a gente sabe que a gente vai estar fazendo o melhor para ela. Né? Afastando um pouco do ambiente familiar para que ela se recupere. Porque o que ela vai poder fazer no ambiente familiar? Se ela não sabe ainda direito como é que é a vida espiritual, não sabe como é que ela pode ajudar agora na vida espiritual, o que ela vai fazer? Não é? Vai acabar se desequilibrando mais ainda e causando desequilíbrio naqueles que estão na casa. Né? Porque às vezes tem na casa, tem alguma pessoa que tem mais sensibilidade mediúnica, por exemplo. Então uma pessoa que tem sensibilidade mediúnica já começa a captar o desespero daquela mãe, o desespero daquele rapaz que não quer deixar a sua noiva, a sua esposa ou namorada, sei lá. E começa a captar o seu sentimento. E começa muitas vezes a ficar ansioso, começa a ficar deprimido, às vezes começa a ter vontade de se matar, no caso de paixão, às vezes 2 namorados, morreu um, né, e o outro ficou aqui, né? Às vezes se aquele se aproxima, aquela pessoa que ambos se amam ali e tal, a pessoa se aproxima, às vezes a pessoa começa a ter vontade de se matar, para estar junto daquele que está lá no plano espiritual. Precisa tomar um cuidado danado com essas coisas, né? Então, é difícil, né, pessoal? Muito difícil isso. Uma vez eu atendi um rapaz que... isso fica mais difícil quando entra a questão do suicídio, né? Uma vez eu atendi um rapaz que ele tinha perdido um irmão que tinha se suicidado. Isso tudo em pouco tempo, em poucos dias. Um irmão se suicidou, aí um outro irmão se suicidou, e ele já estava começando a ter vontade de se matar também. E aí, foi duas ou 3 vezes que a gente conversou assim, e ele incorporou, enquanto a gente estava conversando, ele incorporou, né? E aí a gente socorreu, conversou com o espírito, né? Socorreu o espírito. Gente, a partir dali, mudou a vida dele, assim, entendeu? Saiu daquele desespero que ele estava, passou todo, de vez em quando encontro com ele, está feliz, está bem com a família dele e tal, uma grande satisfação. Mas a gente vê, às vezes, com tão pouca coisa que a gente faz nesse campo espiritual, às vezes uma ajuda que você dá de 5 minutos, 10 minutos, conversa rapidinho, às vezes, com o espírito, afasta aquela entidade, porque às vezes se a pessoa é médium, no caso ele era médium,
Mesmo que depois não venha trabalhar com a mediunidade, mas às vezes são situações mais isoladas. Até porque é um irmão. Você imagina um suicida, dois suicidas pesando no ambiente doméstico? Como é que ficaria a coisa, pessoal? E eu acho que era o que estava acontecendo. E aí foram socorridos e ele voltou ao normal e está levando a vida numa boa, né? Vivendo de uma forma saudável, né? Aí que a gente vê o poder, né, do conhecimento espírita, o poder do discernimento, né, das práticas espíritas, né, da conversa com os espíritos. E poderia ter sido uma tragédia, já pensou se ele se mata também? 3 irmãos se matando, pessoal, né? Coisa terrível, né? Mas graças a Deus não foi o que aconteceu, né? Então a gente precisa orar pelos outros 2 que certamente estão, né, se recuperando ou já reencarnados, a gente não sabe, né? Faz muito tempo já, talvez mais de 10 anos aí, sei lá, 15, nem lembro. Então, né, a gente precisa estar ligado a essas coisas, né? Porque muitas vezes quando em casa começa a haver um certo desequilíbrio, a pessoa começa a manifestar comportamentos muito diferentes, às vezes é uma influência espiritual. Nós precisamos começar a levar isso em consideração, pessoal. Tá? Precisamos levar isso em consideração. Porque cada vez mais a gente percebe que mais pessoas têm sensibilidade mediúnica. Os postos de saúde pelo Brasil afora estão repletos de médiuns, aí, de pessoas que estão somatizando porque estão sentindo presenças espirituais. Né? Um médico amigo meu uma vez me falou, um senhor já de idade, falou: Alexandre, ó, 70% do que as pessoas trazem aqui é só somático, é psicossomático. E aí a gente coloca dentro desse psicossomático não apenas questões psicológicas, emocionais, mas muito de mediunidade, muito de influência espiritual. Tá? Mediunidade não é doença, mas o médium que não conhece, não sabe como lidar, muitas vezes começa a passar inúmeros problemas, né? Começa a ter inúmeras dificuldades, né? A Vilma, mesmo assim, com todo o conhecimento, algumas situações são difíceis, é verdade, Vilma, com certeza, né? Não é fácil, não. Né? É um desafio para a gente, né? Aprender a viver com equilíbrio, né? Não é fácil, não. Com a perda, né? Então, continuando aqui, a gente está quase terminando, né? Então, a família atraiu, agora vai sofrer a presença daquela entidade, daquele familiar. É da lei que a gente conviva com aqueles que a gente atrai. Então a família, por falta de discernimento, por teimosia muitas vezes, por uma certa indisciplina mental, atraiu, vai sofrer agora o peso psíquico daquele que atraiu, da pessoa que foi atraída, né? O rapaz acedeu a esse chamado, ele também vai ficar preso como um visgo ali, no ambiente familiar, sofrendo a influência da família ali, né? Então, não é vantagem para ninguém, mas é aprendizado para todos. Até que surja a oportunidade da dor, né, fazer com que as pessoas, os familiares comecem a querer uma ajuda, talvez até com o tempo venham pedir ajuda para alguma casa espírita ou para algum espírita. Falou: olha, não sei, a gente começou a adoecer em casa, tal. Será que não é o meu parente lá que está em casa? Porque, entendeu? Às vezes acontece assim. Mas depois de muito padecer, às vezes a família resolve pedir ajuda porque percebe que tem alguma coisa diferente ocorrendo ali, né? Aí lê um livro, conversa com alguém e tal, e fica sabendo que pode ser daquele parente que está ali junto. Então vai pedir ajuda e encontra ajuda na casa espírita. Talvez o rapaz seja conduzido, vai junto com a família para a casa espírita, assiste a palestra junto com a família. Na hora do passe, é afastado daqueles familiares, né? E fica na casa espírita esperando o dia da reunião mediúnica. Muitas vezes esse rapaz se comunica na reunião mediúnica e é orientado pela equipe mediúnica. E quem sabe volta lá para o plano espiritual superior para continuar a sua recuperação, né? É assim que funciona, pessoal. Então vamos lá.
Nada podemos fazer? Indaguei penalizado, César Augusto, né? Por ora não, vamos aguardar. De qualquer forma, não estará desamparado. Amigos e familiares desencarnados velarão por ele. Né? Estão vendo? Se tem esse rapaz, ou essa pessoa, ou essa moça, que está ali preso à família, ali sofrendo, tem também aqueles familiares que estão bem, que estão ajudando, tentando ajudar. O avô, a avó, aqueles parentes, né, próximos ou remotos, mas que querem ajudar. Amigos, né? Sempre existe também, né? A Adriana, né? Eu imagino no que teria virado minha vida se desconhecesse isso tudo, sentindo a presença do meu filho, pensamentos dele, nossa. Então, é isso mesmo, né, Adri? Ainda bem que você tem esse contato, né? Com o espiritismo, com a prática mediúnica, né? É isso aí. A Tânia, e tem uma situação onde o familiar começa a orar para o ente desencarnado como a querer que o desencarnado pudesse ajudar a resolver os problemas daqui. Imagina o tormento, é verdade, Tânia. Porque a gente acredita às vezes que a pessoa, porque desencarnou, já virou um espírito de luz, já. Já foi promovido a espírito de luz. Foi promovido a anjo já, né? Já com poderes sobrenaturais, já de resolver questões materiais. Questões assim, né? Da família. E começa a orar, então, pelo ente desencarnado, pedindo ajuda. E tem até um caso no livro Nos Domínios da Mediunidade, que uma senhora, uma velhinha, está quase morrendo. Ela faz isso, ela começa a pedir ajuda para o filho dela desencarnado. Só que o filho morreu por causa do alcoolismo, pessoal. O filho morreu por causa do alcoolismo. Está lá numa perturbação danada no plano espiritual. Isso o André Luiz estuda, né? No capítulo que fala sobre mediunidade no leito de morte, que é uma coisa comum, né? A pessoa que está quase desencarnando começa a ver espírito, né? E essa velhinha estava quase desencarnando, ela começa a fazer prece pedindo a ajuda do filho. E o filho foi atraído. O filho foi chamado ali, ele grudou nela ali, estava junto, e aumentando o sofrimento dela, você imagina, né? A velhinha quase desencarnando, o filho que morreu por causa do alcoolismo, morreu em pleno delirium tremens, né? Estava uma situação muito complicada, e aumentando o sofrimento dela. Mas aí os espíritos amigos, percebendo a situação, afastaram o rapaz, né? Para ser tratado num outro lugar, e aí cuidaram da velhinha, facilitando o desencarne dela, né? Então isso tudo ocorre, né? A gente precisa estar atento, né? Então vamos lá. Mais do que nunca, agradeci a Deus a oportunidade que me concedera de ter nascido em lar espírita, né? Porque ele contou com o apoio da família dele, né? Que continuou participando do centro, das reuniões mediúnicas, né? A gente tem contato com eles semanalmente, né? Praticamente. A compreensão e ajuda dos pais, familiares e amigos fora de capital importância para a minha recuperação, ajudando-me extraordinariamente a superar as dificuldades que teria fatalmente na vida espiritual. Não fosse a fé profunda em Deus, a certeza de que a morte não existe e que a imortalidade da alma é uma realidade, provavelmente teria eu tido os mesmos problemas do desventurado rapaz que fugira do hospital, deixando uma situação segura e confortável pelas incertezas de caminhar sozinho pela espiritualidade, sujeito a toda sorte de perigos. Então, aí que está, pessoal, mas até que isso que eu ia falar, né? O espírito que retorna para o próprio lar, ele está na vida espiritual, né? Então ele está no próprio lar, só que na dimensão espiritual, né? E na dimensão espiritual, próxima à Terra aqui, ou na Terra, existem vários bandos de espíritos malfazejos, de espíritos que estão numa situação de leviandade, uma situação de inferioridade, que se agrupam para fazer o mal, para explorar espíritos mais ingênuos, espíritos mais inocentes, espíritos recém-desencarnados, espíritos como esses que voltam para o próprio lado, ou que ficam zanzando
andando por aí, vagando por aí sem rumo, desorientados. Então, é um perigo. É por isso que o César fala, né? Que às vezes abandonam uma situação de conforto no plano espiritual, estão sendo tratados, estão no hospital, estão recebendo ajuda carinhosa de enfermeiros, médicos, amigos, parentes, medicação, alimentação, instrução, né? Tem ali um ambiente todo cuidado, protegido, e acabam saindo alucinadamente, voltando para a Terra, voltando para os familiares, ou para as paixões, até para os vícios mesmo, que sente falta, às vezes sente falta da droga, sente falta do álcool, ou das baladas, ou do sexo. Cada um tem os seus problemas, né? E aí a pessoa volta e às vezes acaba caindo na mão desses malfeitores do plano espiritual, desses espíritos que nós atendemos também nas reuniões mediúnicas, né, frequentemente, que nós temos muito respeito por eles, né, e oramos sempre por eles, mas que enquanto estão nessa posição negativa, eles não podem fazer nada de bom, não podem contribuir de uma forma boa para o espírito que acabou de desencarnar, né? Então é lógico que vão levar junto, muitas vezes, para fazer as coisas erradas, acabam, né, gerando inúmeros prejuízos para esse espírito. Tá? Então é muito melhor estar sob a proteção da espiritualidade superior, seguindo o programa de recuperação que os espíritos amigos sugerem. Isso é o ideal. Né? Que siga o programa de ajuda que eles sugerem. Isso é extremamente importante. Oi, Dudu, um abraço. Seja bem-vindo. Né? E às vezes o espírito acaba se revoltando contra esse programa de ajuda e acaba se colocando em situação de risco no plano espiritual. Tá? Mas tudo é passageiro, tudo é transitório, né? E apenas acaba se tornando aprendizado depois. Acaba virando uma experiência que a pessoa vive e depois ela vai se equilibrar novamente, né? Quanto tempo vai demorar a gente não sabe, mas cada um tem a sua necessidade e o seu tempo, ok? Muito bem, pessoal, já 9 horas nós acabamos esse capítulo, né? O capítulo 12, Sheila, e o próximo, ou melhor, capítulo 10, né? Sheila, né? Aí o próximo será o 11, 11º, Retorno ao Lar, que nós faremos na semana que vem, tá? É isso aí, né, Vilma? Que sigam o programa de ajuda, né? E é por isso que nós, né, temos que seguir também o programa de ajuda que os espíritos nos sugerem, né? É por isso que nós temos que seguir o programa do Evangelho que Jesus nos sugeriu há 2000 anos, e a gente está teimando também de não seguir esse programa de ajuda, né? E é por isso que chegamos, via de regra, no plano espiritual, nessa condição de indigência, né? Nessa condição de necessitados. Então nós também somos chamados à disciplina, né? Mental, emocional, sentimental, espiritual, vibratória, né? É isso aí. Pessoal, vamos fazer a nossa prece final então, agradecendo a Jesus novamente pela oportunidade recebida, pela presença de tantos amigos no plano material e também no plano espiritual, porque sentimos a presença de vários aqui juntamente conosco e certamente com cada um dos que nos acompanham materialmente. Lares transformados em verdadeiros poços de socorro, onde a luz, na sua radiância máxima, produz o bem-estar nesses corações sofridos, nessas almas que necessitam tanto. E sabemos, Senhor, que quando nós estabelecemos a oração em nosso lar, toda a quadra se ilumina. Quando estabelecemos a oração no nosso prédio, no nosso apartamento, todo o prédio se ilumina. Quando nós acendemos a nossa luz, todos aqueles que convivem conosco passam a sentir os reflexos da Tua presença em nós, que nós desejamos ser uma constante em nossas vidas.
Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Perdoa-nos, Senhor, as nossas fragilidades. Perdoa-nos as nossas quedas. E ajuda-nos no fortalecimento, para que a cada dia nós tenhamos condição de reconstruir a nossa vida, os nossos vínculos, reconstruir o nosso interior, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? No Facebook, no YouTube, no Pautalk. Uma grande alegria estar junto com vocês. Uma grande honra podemos estudar juntos, tá bom? Então, um excelente final de semana. Lembrando que domingo, às 10 horas da manhã, nós temos nosso canal no YouTube, no Pautalk, nós temos o estudo do Novo Testamento na visão espírita, tá? Fiquem com Deus e um grande abraço. Até mais.